Shalom, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Minha Bíblia está aqui aberta em Gênesis, capítulo 26, versículo 12. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. No ano da crise, no ano da seca, todo mundo preocupado e ansioso, mas Isaque tinha atos proféticos. Sabe, aqui nós vemos que houve multiplicação da sua semente. Sabe, Deus nos abençoa segundo as suas riquezas em glória, não segundo a moeda do país. Não tem problema se Abraão está no deserto. Se Deus está com ele, é a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores. Nós sabemos que Isaque já estava abençoado, porque Abraão pôs sobre ele a sua mão e declarou a bênção. Então, antes de semear, Isaque já estava abençoado. Por isso que ele tinha atos proféticos. Por isso que ele tinha fé e multiplicação. Primeiro, somos abençoados. Desta bênção, pela presença do Espírito Santo, vem atos proféticos. Atos proféticos, porque a fé não é morta. Atos proféticos, a fé do Filho de Deus, porque o Espírito de fé está em nós. 2 Coríntios 4,13 diz que temos esse Espírito de fé. Por isto falamos. O fato de que a presença antecede, ela precede, ela vem antes da fé. A fé, ela é fruto, certo, pessoal? O ato profético dele semear e ter a multiplicação foi uma inteligência de Deus. Deus deu essa inteligência para ele ter coragem de semear no ano da crise. Esse destravar no ato profético mostra que ele estava já abençoado. Porque a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores, porque ela nos inspira como, quando e aonde discernir os tempos e os modos, as estações. Assim, em tudo é a fé. E Marcos 11, 3, 24 diz que se dissermos, porque cremos, tá? Se nós crermos, né? Se nós dissermos. Então ele diz, se você disser e não duvidar, mas crer, tudo que você disser será concedido ali na frente. Então, você no teu coração, andando com Deus, tem uma fé esclarecida da herança, você tem essa revelação. Por isso você consegue dizer sem duvidar. E aí, Deus consegue fazer aparecer no visível em confirmação. Ele confirma a fé. Ele é o autor e consumador da fé. Ele é aquele que gera a fé e que confirma. Quando você vai andando com Deus, ele vai tirando os temores, né? Você vai limpando o seu coração. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. O perfeito amor de Deus lança fora todo o medo. Então ele nos fortalece para o bem, nos destrava, para que nós consigamos dizer sem duvidar. É preciso ter tirado os espinhos, fechado as brechas, limpado o coração. Então essa santificação progressiva faz com que a verdade nos liberte e nos leve a conseguir dizer sem duvidar. Isto é a condição, né? Romanos 10, 9 e 10. Se com o teu coração creres, com a tua boca confessares, será salvo. A passarela, né? O caminho através do qual o Senhor pode fazer aparecer no visível. A fé agrada a Deus por isso. Porque através da fé, Deus pode fluir e fazer aparecer no visível. Não é maravilhoso essa parceria, pessoal? Então, Deus nos leva a crer a ponto de dizer atos proféticos e permanecer. Assim, o que nós dissemos, semente, e vai tirando o espinho e continua se humilhando e continua buscando o reino de Deus, sua justiça, logo se transforma em fruto, que é o milagre. Nisto o Pai glorificado, que demos muito fruto. Então funciona assim para todas as áreas, para a salvação. A Bíblia diz que quem crer em Cristo, recebê-lo em coração, será salvo. E aí o Espírito de fé entra em nós e começa um processo de santificação. A santificação, ela é o efeito da salvação. Ela não é uma condição para a salvação. A santificação não é um pagamento que você dá para ser salvo. A salvação é um presente de Deus. A santificação também é um presente. Portanto, a santificação dos salvos são uma evidência de salvação. Todo aquele que está se arrependendo e se convertendo realmente tem um Espírito. A evidência de que uma pessoa é salva é que ela está se arrependendo. Lá em Hebreus 12, do 6 ao 12, diz que Deus corrige a todos que recebem por filho. Portanto, quem está se santificando, não está se santificando para ser salvo. Ele está se santificando porque ele foi salvo. Senão, ele não estaria santificando. Porque o homem sem o Espírito Santo, ele não é convencido do pecado, da justiça e juízo.
É quando o Espírito Santo entra em nós que começa a santificação verdadeira, não religiosa. Nossa justiça é trapo de imundícia, Isaías 64:6. Deus quer obediência, mas não obediência na carne, né? Portanto, a santificação, ela vem depois da salvação. A verdadeira santificação, ela é no Espírito. Deus é quem eu sirvo no meu Espírito, Romanos 1:5. Veja bem, assim como a santificação vem depois da salvação, é um efeito da salvação, assim a prosperidade também, ela vem como efeito de atos proféticos generosos. E a generosidade vem depois da salvação. Veja bem, vamos explicar isso aí? O Espírito Santo entra em nós e nos abençoa gratuitamente. Efésios 1:3, que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestes. Então a bênção ela é de graça, nós herdamos. Quando nós nascemos de Deus, aquele que não negou nem mesmo o seu próprio filho, antes o entregou por nós, como não nos dará com ele de todas essas coisas? Romanos 8:32. Então, quando nós nascemos de Deus, nós herdamos, nós somos abençoados gratuitamente. Efésios 1:3, que nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestes. Então, a bênção ela é de graça. Nós somos abençoados, depois somos destravados para atos proféticos, que é a generosidade. A generosidade não é para ser abençoado. A generosidade é feito da bênção. Você não é generoso para ser abençoado. Você é generoso porque você foi abençoado. Você é generoso porque o Espírito Santo te convenceu. Você é generoso e porque você é generoso, Deus consegue multiplicar. Então vemos que é bênção, generosidade e aí multiplicação. Você é próspero, depois você é generoso e depois tem a multiplicação. Assim, você é salvo, depois é santificado, depois tem galardão. Você foi curado na cruz do Calvário, depois você tem atos proféticos. Não é que você vai orar para ser curado, você tem atos proféticos que você sabe que na pisadura de Cristo você foi curado. Então a cura vem antes do ato profético. O ato profético já é uma revelação de que já temos. Nós já somos prósperos, saudáveis, cheios do Espírito Santo. O ato profético, que a fé, nossa, ela tem ação correspondente. Ela não é morta, é a fé do Filho de Deus, Ela tem esses atos proféticos porque ela é a fé do Filho de Deus. Então veja bem, quando nós compreendemos que em Cristo recebemos a cura, então nós fazemos atos proféticos e permanecemos, depois de fazer tudo, fica firme, e Deus faz aparecer no visível, na estação própria. Entre o ato profético e aparecer no visível, entre semeadura e colheita, às vezes não era no mesmo dia. Abraão teve atos proféticos por um tempo. Josué e Caleb tiveram atos proféticos por um tempo. Assim foi Elias, Isaías, Paulo, todos. Então o ato profético é o dia da semeadura, às vezes não é o dia da colheita. Então o fato da generosidade não quer dizer que no outro dia vai aparecer milhões na sua conta. Pode ser que sim, mas você sabe que infalivelmente a generosidade será recompensada porque Deus prometeu e jurou. Mas a generosidade que ela é feita em Cristo não para ser abençoado, não para ser aceito, porque isso não é fé. Aquele que dá dinheiro para ser abençoado é como aquele que está obedecendo para ser salvo, não é fé. Você não faz para ser salvo. Aquele que está santificando a sua vida para ser salvo, ele não será salvo. Mas ele está santificando porque Cristo o salvou. Ele tem que ter a certeza da salvação, senão o Espírito Santo não santifica. O Espírito Santo não santifica quem não tem certeza de salvação. Assim, nós recebemos a Cristo, a certeza da salvação. Foi por essa fé que o Espírito entrou. E por essa fé que o Espírito Santo santificará. O Espírito Santo só santifica quem tem certeza de salvação. Quem está tentando se santificar para ser salvo, não será santificado nem será salvo. Aquele que está dando dinheiro para ser abençoado por Deus, não será abençoado, porque ele está duvidando que em Cristo ele já é abençoado. Então ele é generoso porque Deus vai multiplicar. Ele é generoso porque ele sabe que ele já tem recebido, ele tem a semente da multiplicação. E isso faz toda a diferença. Nós vamos falar sobre isso nas partes posteriores. Isso faz toda a diferença, pessoal. Quando fazemos com entendimento, tem multiplicação. Mas muitas pessoas que são dizimistas em muitas igrejas, para expulsar o devorador, ameaçado para não ser amaldiçoado, dão por medo, e não há multiplicação, porque não tem este entendimento.